E aí, pessoal, então vamos continuar aqui as nossas histórias de vaqueiro. Antes de continuar, você já deve ter ouvido, né, alguém falar a cola do cavalo, né? Algumas pessoas chamam de cola o rabo do cavalo. E eu vou aproveitar esse termo porque é o termo que ele usa aqui em espanhol e eu acho que faz mais sentido traduzir desse jeito, né? Porque hoje a gente vai falar do colear, tá? Que é derrubar um boi pelo rabo. Assim como é feito na vaquejada aqui no Brasil, eles também têm essa prática lá, porém com alguns detalhezinhos diferentes, né? Ele começa explicando que o vaqueiro ele precisava de ter vários artifícios para superar os desafios, né, os milhares de desafios que apareciam no dia a dia de trabalho dele. Quando eles estavam marcando o gado, por exemplo, o gado tinha que estar rodando do lado certo, né, que era da direita para a esquerda, porque quando ele fosse derrubado, ele ia cair do lado certo para ser marcado. Ele também disse que tinha um truque de derrubar um animal pelo rabo, né, que é justamente essa coleada, que foi descoberto por um toureiro na Espanha. Tá? Ele estava tentando conduzir um touro, só que você imagina um touro de toreada bem criado, um touro muito grande. E ele estava tentando empurrar o boi normal, né, com o cavalo, e o boi não estava respeitando muito ele. Ele ficou com medo de passar na frente do boi e, obviamente, o boi machucar o cavalo dele, o cavalo dele. Então, ele decidiu pegar o rabo do boi, que na verdade era para mudar o sentido dele, né? Era para... o boi estava indo aqui, né? Ele quis puxar o rabo só para ver se ele virava o boi pelo rabo, né? Virava o boi por trás, para mudar o sentido que o boi estava indo. E aí ele tirou o touro do equilíbrio dele e derrubou e descobriu ele descobriu esse artifício desse jeito, tá? Então aí surgiu essa prática de colear, tá? E é um truque muito difícil, né? E demanda muita habilidade tanto do cavalo quanto do cavaleiro, uma sintonia muito grande dos dois, né? E o cavalo também não é qualquer cavalo que está disposto a esse jogo, que consegue fazer, né? Eles tentam fazer isso com muitos cavalos, mas poucos realmente entram nesse jogo. Porque o cavalo precisa chegar perto do boi, se manter ali para o cavaleiro precisa quase deitar para pegar o rabo, né? Lá não é igual aqui. Se você procurar vídeos eu acho que são os próprios charros no México que ainda fazem desse jeito, tá? Então eles encostam, o cavalo precisa encostar, né? Não tem esteira, é só um vaqueiro sozinho. Então eles deitam, pegam o rabo, corre o rabo até o final do rabo, joga a perna por cima do rabo, né? É uma diferença que tem da vaquejada aqui. E aí o cavalo precisa responder o sinal de rédea no momento certo, que é quando o boi está com o pé fora do chão, né? Que é quando ele é mais fácil dele desequilibrar, né? E o cavalo dá a arrancada e é onde ele consegue derrubar, né? Então é difícil achar um cavalo que consiga manter esse equilíbrio e ao mesmo tempo dar essa arrancada no momento certo. E o cavaleiro depende completamente do cavalo para conseguir fazer isso. Então os dois precisam estar em perfeita coordenação e o timing precisa ser perfeito. Mas o velho aqui, acho que é o Senhor Dolores que está contando, né? Ele alertava que você precisava certificar, né, que o boi não estava com nada no rabo, espinho, um galho, negócio, porque a hora que você corresse a mão ali, você podia cortar a sua mão. Tá? E aí ele também explica das tapadeiras, tá? As tapadeiras são uma capa que eles colocam no estribo. Aqui no Brasil eu já vi também. Geralmente o pessoal coloca em estribo de criança, né, para a criança não passar o pé. Como o pé é menor, a criança tem menos coordenação, né? Então na frente do estribo eles põem uma capa de couro, né? E geralmente fica um negócio meio bicudo assim.
Só que eles usam, né, geralmente com uma sobra de couro bem comprida, sei lá, meio metro, né? Alguns são mais curtos, mas alguns são mais compridos. A principal função é proteger o pé do vaqueiro, né? Tanto do frio quanto da umidade, mas também de espinho, de galho, de todas essas coisas. E também do coice de um animal, né? Que às vezes você está num curral passando perto ali e um boi se incomoda e manda o pé, né? E principalmente num clima frio, isso pode ser bem agonizante, tá? Esses que usam uma sobra maior de couro, eles falam que porque você, às vezes, por exemplo, está apartando um gado, um negócio assim, na hora que você abre a perna, né, o movimento daquele negócio, ele funciona igual uma bandeira quase, né? E aí, a gente vai falar agora um pouco também das riatas, tá? Para eles fazer, o Senhor Dolores falava que para eles fazerem uma riata, a primeira coisa que eles faziam é escolher o boi ou a vaca certa que eles iam fazer a riata. Ela precisava ter a idade e a condição certa para fazer. E quando a lua estivesse no momento certo para começar a fazer o laço. Eles carneavam e tiravam o couro com muito cuidado. A força e a elasticidade da riata dependia muito da condição do animal e da fase da lua. Assim como eles sempre trançavam no inverno, porque era quando o clima estava mais úmido e frio. E isso permitia que eles, na hora de trançar, apertassem mais a trança, fizessem um trançado de uma qualidade maior. Os laços mais fortes eram feitos de couros que foram tirados de animais que morreram de fome. Olha que interessante. Essas riatas ficavam pretas quando elas eram trançadas e precisavam constantemente serem hidratadas com sebo, né? Porque tinha muito pouca gordura no animal que morreu de fome no inverno. E também os melhores couros vinham da costa, de gado criado na costa do mar, né? Porque ali tinha menos sol e mais sombra, né? Diferente do gado do deserto, que o couro, eles falavam que queimava, né? Devido ao calor e à temperatura seca. O vaqueiro também, né? Um bom laçador que sabia mexer bem com uma riata, ele tomava muito cuidado para não machucar o gado quando ele estava laçando e derrubando o animal, né? Ele trabalha a riata assim como quando você fisga um peixe no anzol, né? Então o vaqueiro ele controla o tranco que o animal vai levar, né? Tanto o cavalo quanto o boi, com deixando o laço correr no pito, tá? O laço desses vaqueiros, eles não colocam borracha, né? Igual geralmente colocam no tin rope, que é para travar o laço, né? Eles trabalham com um laço mais comprido e deixam o laço correr no pito. Desse jeito o boi cai suavemente no chão, né? Assim como um acrobata um acrobata de circo, né? Cai, rola sem se machucar. Assim como todas as almas mais artísticas, né? Os velhos tinham muito orgulho do seu trabalho e podiam derrubar um touro um marruco, né? Tão gentilmente como uma mãe que coloca uma criança no berço. Eles, por exemplo, né, na hora que fosse derrubar, eles aliviavam o laço, né, na hora que o animal já começava a cair, eles já aliviavam o laço para que o animal conseguisse controlar a sua queda, né, e não cair de uma vez no chão, né, para evitar se machucar. O vaqueiro que machucava o animal quando ele estava laçando, ele não era classificado como um bom laçador. Eles diziam que a riata, né, era uma ferramenta muito complexa e ela funcionava melhor quando o vaqueiro conseguia ter uma coordenação, né, entre o olho e a mão, né?
Os velhos diziam que o rondo é o jeito que eles chamam a argola, né? Principalmente aquela argola que é feita de couro, né? Uma argola de couro trançado, né? Que aí não é uma argola, mas como a nossa argola aqui, que a gente usa no laço. Então, o rondo comanda a armada as boias, tá? As boias do laço. E o arremesso é decidido pelo jeito que você gira e pelo jeito que você arremessa o laço. Então, Dolores disse que os jovens vaqueiros, né, recebiam 10 centavos por cada bezerro que eles pegavam e marcavam, ao invés de receber um salário regular, né? Eles pegavam a ponta das orelhas do bezerro e trocavam pelo pagamento. Dessa forma, um homem ou ele aprendia a lidar bem com a longa riata, ou então ele ficaria faminto, né? Ou então ele passaria fome. Bom, acho que por hoje tá bom. Capítulo que vem a gente vai falar de boi sinuelo, olha que interessante. E nossa história vai continuando. Beleza? Bom, por hoje foi isso e até a próxima.